Tem informação com o João Victor Teófilo. Fala, João. A chefe de campanha do partido de oposição Vente Venezuela, Maria Oropesa, foi presa na noite de ontem, terça-feira, por agentes do regime do presidente Nicolás Maduro. O anúncio da prisão foi feito pela líder do grupo político, Maria Corina Machado, em seu perfil no X e confirmado pelo DDHH Vente Venezuela, o Comitê dos Direitos Humanos do partido. Oropesa estava em um imóvel na cidade de Guanare, no estado de Portuguesa, a cerca de 430 quilômetros de Caracas, quando foi surpreendida pelos agentes. Ela filmou o momento em que os homens arrombam o portão da casa. É esse vídeo aí que a gente acompanha na tela da Auriverde Brasil. Nele, é possível ouvi-la dizer que a prisão é arbitrária, que ela não é uma delinquente e que os homens que cumprem a ordem de Maduro sabem disso. E ela, nas redes sociais, pode deixar esse vídeo rodando, viu, Edson? Nas redes sociais, ela disse o seguinte, abre aspas, peço aos moradores de Guanare que se dirijam à Avenida 17 com a Rua 8, onde os responsáveis do regime pretendem prender Maria Oropesa, diretora do Comando Com Venezuela. Fecha aspas. Isso é o que disse Maria Corina Machado ao publicar essas imagens aí na rede social. O CON Venezuela é o Comando Nacional de Campanha do grupo político liderado justamente por Maria Corina Machado, que teve Edmundo González Urrutia como candidato à presidência nas eleições de 28 de julho. A gente tem alguns posts aí nas redes sociais. Corina disse logo em sequência, em uma outra postagem, que Oropesa é uma jovem extraordinariamente corajosa, inteligente e generosa que tem feito um trabalho extraordinário, unindo e organizando os cidadãos do seu estado, e complementou que o regime acaba de levá-la à força e não se sabe onde ela está. E ela disse também que ela foi sequestrada e pediu a todos, dentro e fora da Venezuela, que exijam a liberdade imediata. Segundo o DDHH, os homens entraram à força e sem ordem judicial. O Comitê de Direitos Humanos disse ter alertado a comunidade internacional sobre a situação e destacou que o regime é responsável pela integridade física de Oropesa. Também pelo X, o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, chamou a prisão de crime contra a humanidade e irracionalidade repressiva. Essa não foi a primeira prisão de oposicionistas na Venezuela. Na quinta-feira, dia 1º de agosto, Maduro afirmou que 1.200 pessoas foram presas ao participarem de atos contra os resultados da eleição. A própria Maria Corina disse no mesmo dia, em um artigo publicado no Wall Street Journal, que estava escondida e teme pela própria vida. Nós trouxemos essa informação também na Auriverde Brasil. Olavo, agora imaginar, entraram à força e sem ordem judicial. Tá tudo normal na Venezuela, né? Na Venezuela de Maduro, sem ordem judicial, o cara tá no poder hoje, né? Vencendo via fraude. O cara prende opositor, mata opositor. Tá tudo normal na Venezuela que o Lula apoia, né? A justiça da Venezuela, ela é calada. Por que é calada? Porque a presidente do STF venezuelano gravou um vídeo conclamando a população a votar em Maduro. Peraí, que justiça neutra é essa? Lá eles venceram a Maria Coronismo. Como é que é a Maria... A opositora? Corina. Então a presidente do Supremo falou, vencemos o coronismo, é isso? A presidente do Supremo fez isso? Eu sempre faço esse coisa comparativo. Maluca. Então lá a presidente do Supremo vai para algum caminhão de som e diz, vencemos o coronismo. A justiça que coisa maluca. Subserviente. Mas esse país perdeu a cabeça? Essa Venezuela, hein? Nunca vimos isso por aqui. Nós temos uma justiça subserviente e os comparativos que o Pitoli fez são, assim, de uma necessidade gigante para nós. Na verdade, Pitoli, o que está diferenciando hoje a Venezuela e o Brasil... É que ela não usa gravata. É o povo. A presidente do Supremo não usa gravata. É o povo. O povo na Venezuela que está dando a cara, que está indo à luta. Se manifestar, não está aceitando isso. Porque aqui nós também experimentamos presos políticos, mas voltando à Oropesa... a necessidade de não permitir a normalização do que está acontecendo na Venezuela. Não pode normalizar, precisa denunciar. É importante que outros países chamem a atenção, demonstrem essa revolta. O objetivo de Lula, o objetivo do México, nesse momento,
é normalizar, vamos deixando, vamos nos acostumando, como disse Marcon, vamos nos acostumando, assim vai ficando, e já já não causa mais revolta nenhuma. Esse é o objetivo. Isso tem que ser impossibilitado por governos estrangeiros, pela população, e importante, eu vi uma matéria ontem, Bitola, que chamou muita atenção. O articulista dizia assim: a posição de Lula em relação à Venezuela pode prejudicar a aceitação do PT nas eleições municipais. Não pode nada. Já prejudicou. Já, qualquer brasileiro atento sabe que Lula não está cometendo atos de exceção. Lula não está assim tendo um desvario. Não, esse é o Lula. Por quê? O que está acontecendo na Venezuela hoje, Lula fez a mesma coisa aqui, só que aqui não teve golpe de Estado. Ele alegou um golpe de Estado, oprimiu a população no pós-eleitoral, mandou jornalista para o exterior, fechou conta, cooptou o judiciário. Qual a diferença do Brasil da Venezuela? Insisto, amigo ouvinte, nesse momento o povo. Silvio, e aí? O que a gente assiste lá, ainda sem um posicionamento oficial, embora o silêncio diga muito, sobre Lula e essa expectativa de fato que se cria aqui no Brasil para que de uma vez por todas a gente acabe com essa história e Lula de fato assuma o seu lado nessa sua amizade, no companheirismo, né? Nessa sociedade que tem com Maduro, Silvio. Toda essa morosidade tem método, Pitoli. Só trazer aqui um adendo ao comentário do Dr. Olavo. A Carislia, acho que é Carislia, porque ela é Y, né, com Y. Carislia Rodrigues, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal Venezuelano, ou Tribunal Federal Venezuelano, ela é militante chavista de longa data, ela é filiada ao partido do Maduro e ela chegou a administrar Caracas durante um período. Ou seja, não há nenhuma independência entre poderes. Isso já descaracteriza o que poderia ser chamado de democracia. Mesmo se fosse democracia relativa, segundo o Lula. Não é. Ali está tudo completamente dominado. O que é importante, talvez, a gente buscar em retrospecto, Pitoli, que eu tenho insistido. Nada disso começou ontem. Né? Nada disso começou ontem. E o Brasil começa a financiar o chavismo em 1998, antes do PT, inclusive. Mas é claro que quando o PT chega ao poder, há uma injeção de dinheiro brasileiro, dinheiro especialmente do BNDES, na Venezuela. Hoje, desde 98, a cifra é de 1,5 bilhão de dólares. 1,5 bilhão de dólares já saiu aqui do Brasil, dinheiro nosso, pagadores de impostos. Tá difícil pagar boleto, né? Tá difícil a inflação e ao supermercado, mas a gente continua financiando a Venezuela. Pois bem, a Venezuela deu um calote, é o maior caloteiro, né? O BNDES tem três caloteiros, a Venezuela, Moçambique e Cuba, por conta daquele porto de Mariel, que a Dilma inaugurou. Mas a Venezuela é maior, o calote, porque são várias obras que seriam tocadas por aquelas empreiteiras do cartel corrupto da Lava Jato. A Lava Jato desbaratou todo o esquema, mas a dívida nunca foi paga. Já vai bater 800 milhões de dólares. Eram obras do metrô de Caracas, obras de um estaleiro, obras de saneamento num rio que, salvo engano, se chama Rio Tui, na Venezuela, e uma siderúrgica. Então, ou seja, o Brasil financiou tudo isso. E agora o Lula aparece como avalista disso tudo, junto, nesse conluio, com o senhor Gustavo Petro da Colômbia e López Obrador do México. Mas o Brasil, por ser a maior economia latino-americana aqui, né, principalmente da América do Sul, o Brasil, pelo posto de líder que já teve aqui deste bloco, pelas dimensões continentais e o risco que uma Venezuela, que tem fronteira ao contrário de Cuba, associada a um eixo Rússia-China, aos ayatolás, a tudo aquilo que há de pior no planeta, do ponto de vista de comunismo, de cerceamento de liberdades, o Brasil deve sim ser cobrado, porque faltou um voto. Não vamos nos esquecer. A OEA poderia ter aprovado uma resolução contra Caracas. É pouco? É muito pouco, porque ali há violação de direitos humanos. Mas já seria um passo. Nem esse passo a diplomacia brasileira, que vive sua hora mais infame na história, foi capaz de dar.
e o responsável é o senhor Lula da Silva. Então essa morosidade toda tem método. É para que as coisas comecem a se normalizar, o Maduro tenha tempo de prender todos os opositores. Já foi assim no passado. Todos os opositores foram presos no passado. E agora a prisão da chefe de campanha da Marina Corina não chama tanta atenção. Deveria. O mundo já deveria ter tomado uma iniciativa. Mas não chama atenção dentro desse regime, porque é método. É isso que eles vão fazer. Daqui a pouco eles vão cercear as redes sociais, censurar, eles vão dizer que tudo é crime de ódio, que o Maduro representa o amor. Ah, opa, ele já falou isso. Então, é importante a gente olhar para cima, entender o risco que uma Venezuela hoje significa para o continente americano, e é claro que os Estados Unidos também estão preocupados. Washington já entendeu o que está acontecendo, mas os americanos estão também muito preocupados com a própria eleição, com a Kamala Woke, como o Alexandre Garcia se referiu na escalada do jornal. Eu acho que esse é o grande ponto. O Brasil está avalizando uma ditadura ainda mais feroz aqui no continente e avalizando com o nosso dinheiro. E quando a gente fala do nosso dinheiro, Silvio Olavo, aliás, aconteceu uma CPI no Senado ano passado, que o senador Plínio Valério do Amazonas foi o presidente da CPI, conversou conosco aqui algumas vezes. Eu nutria alguma esperança, ingênuo que sou, naquela CPI para apurar de fato o que acontecia com as ONGs no Brasil. Porque quando a gente fala de ONG no Brasil, a gente está falando de algo que merece ser investigado. Por quê? Recebe muito dinheiro. Temos uma ONG, por exemplo, que cuida de questões referentes à Amazônia e que gasta 85% do que recebe em doação com folha de pagamento, sustentando muita gente. E eu também defendo a ideia de que esse dinheiro que abastece as ONGs, ele retroalimenta campanhas eleitorais. Ele automaticamente retroalimenta. Então é um dinheiro que chega do exterior para uma ONG, milhões de dólares, e isso de uma forma ou de outra, retroalimenta campanhas. Quando a gente fala de dinheiro que parte daqui para a Venezuela, também vejo da mesma forma. Está aí Hugo Carvajal, que precisa dizer o que sabe com relação ao financiamento de campanhas da América Central, Caribe e América do Sul, partindo do narco-estado venezuelano, e que, como o Silvio muito bem já colocou, já recebeu mais de bilhão e meio de dólares que partiram do Brasil para lá. Então a gente precisa estar atento com relação a esse dinheiro que circula, e o motivo pelo qual, para mim, é evidente, este é o motivo pelo qual Lula não pode agora soltar a mão de Maduro. Seria muito mais fácil e conveniente agora, inclusive diante de pesquisas que já devem estar abastecendo o núcleo duro do PT e do governo federal, dizer, olha, sou contra o que Maduro está fazendo. Ele só não fez isso até agora porque ele não pode soltar a mão do companheiro. É nítido, porque a opinião pública, se a Globo News se posiciona contra o governo Maduro agora, e Lula ainda não se posicionou, é simples, ele não pode soltar a mão do companheiro. Ele não pode soltar a mão de Nicolás Maduro, senão já teria feito há bastante tempo.